Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, sobre a sua família. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live, Conexão Esperança, diretamente do nosso Templo Central, da Assembleia de Deus do Ministério Belém, aqui em Guarulhos, setor 19, cujo pastor é o pastor-presidente da Convenção Geral, pastor Wellington Júnior, vice-presidente do Ministério Belém, e também o nosso pastor setorial. Estamos aqui para falar sobre missões, missões que é um tema que toca no coração de toda a igreja. Nessa noite nós temos um tema todo especial, iremos falar aqui sobre OGC, Médicos com uma Missão. Estaremos trazendo daqui a pouco o pastor e médico Dr. Sérgio Medeiros. Estou aqui acompanhado do pastor Paulo Roberto e do evangelista Daniel Santos. Eu sou o pastor Zedequias Trajano e nós estamos realizando esta live através da nossa Secretaria de Missões da Assembleia de Deus aqui de Guarulhos, a nossa SEMADEG. Mas antes vamos fazer uma oração. Convido o pastor Paulo para fazer uma oração e em seguida nós estaremos trazendo aqui o nosso convidado, pastor e doutor Sérgio Medeiros. Pastor Paulo. Paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, oremos. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Deus Santo e Poderoso, só temos que te louvar e te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse momento, Senhor, dessa live, ao qual nós vamos falar, Senhor Jesus, Papai querido, sobre coisas do seu reino, Senhor, que vai, Senhor Jesus, acrescentar, Papai, salvar vidas. Abençoa, Papai querido, a vida de cada um de nós, a vida do pastor Zedequias, a vida do Daniel, de todos os nossos irmãos que estão assistindo, de cada família representada, a vida do nosso pastor, o doutor Sérgio Medeiros. Abençoa, Papai, do Vinícius que está aqui com o nosso técnico, Papai. Senhor Jesus, que seja uma bênção, que pessoas sejam tocadas e entendam, Papai querido, a importância de fazer esse trabalho, Papai. Em nome de Jesus é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Que bom ter você, querido internauta, querido amigo, querido irmão, para juntos falarmos então sobre esse projeto missionário tão importante, OGC, Médicos com a Missão. Se você quiser mandar a sua pergunta, você pode mandar pelo YouTube. Mesmo que você esteja assistindo pelo Facebook, nós pedimos que você mande a sua pergunta através do YouTube para facilitar aqui para nós, tá bom? Nossos cumprimentos a todos os internautas então. Nesse momento então nós convidamos pastor Dr. Sérgio Medeiros para estar conosco nesta live. Pastor Sérgio, bem-vindo. Muito bem, pastor Zedequias, pastor Paulo, nossos irmãos aí que estão no estúdio, nosso muito obrigado aqui na live Conexão. É um prazer muito grande poder estar ao vivo aqui na rede mundial de computadores. Eu acredito que é muito bom falar de missões. Falar de missões sempre é um tema empolgante, que alegra o nosso coração, e nós ficamos muito felizes pelo convite e poder falar desse tema tão especial que é missões. Muito obrigado, pastor. Espero que seja um tempo de qualidade, um tempo de bênção nesse momento em que vamos estar aqui falando sobre esse tema tão importante que toca o coração de Deus. Amém, pastor Sérgio, o prazer é nosso, é muito bom ter o senhor conosco. Com certeza muitos jovens estão acompanhando, vão tirar suas dúvidas sobre esse grande projeto OGC, Médicos com a Missão. Vamos falar aqui sobre missões, mas antes, pastor, de qualquer outro assunto, nós queremos que o senhor falasse um pouco sobre o senhor, como foi a sua conversão, se nasceu no evangélico, se converteu ao longo da sua vida, como foi a sua carreira ministerial e também profissional. Eu sou filho de mãe solteira. Eu nasci na cidade de Imperatriz, do Maranhão. Depois fui para o estado do Amapá, onde me converti ao Senhor. Dali comecei os meus passos na obra missionária. Fui servir como missionário na Bolívia, na cidade de Cochabamba, durante 6 anos, onde nós ali trabalhamos na área da comunicação, a plantação de igreja em meio aos brasileiros que estudavam medicina. E depois vim para a cidade de Curitiba, de residência, e
que desenvolva o meu ministério. Tudo aconteceu por intermédio de um projeto para a África, um país fechado, um país onde não permite a entrada de missionários evangélicos. Foi aí que, então, na época, eu cheguei, o então e hoje ainda pastor presidente daquela convenção, pastor Lúcio Franci Barbosa Tavares, e cheguei para ele e disse que eu tinha um chamado missionário e queria me preparar para pregar o evangelho em outras nações da terra. Foi aí que, então, começou esse projeto de preparação para que nós pudéssemos ir ali ao norte da África. Nós já estivemos lá algumas vezes, e já era para nós estarmos lá desenvolvendo um projeto naquela região. Na época, para nós irmos, aconteceu a Primavera Árabe, depois aconteceu aqueles atos terroristas ali naquela região, que foi inviável naquele momento. E foi nesse momento, nesse ato, que a OGC, Organização da Grande Comissão, e veio o projeto 500 Missionários Médicos. E eu fico muito feliz, porque Deus tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria, para que nós possamos entender o tempo dele na nossa vida. Porque às vezes nem sempre aquilo que nós queremos, aquilo que nós imaginamos e queremos que aconteça amanhã, não irá acontecer. Porque Deus é soberano, o trono dele não se move e ele está no trono. Pastor Sérgio, Paz do Senhor Jesus, boa noite. Tá ligado, microfone? Pastor Paulo, eu acho que o senhor está um pouco... Pastor Sérgio. Lhe ouço bem baixo, pastor Paulo. Pastor Sérgio, boa noite, Paz do Senhor Jesus. Prazer ter o senhor conosco aqui na nossa Conexão Esperança. Tem uma pergunta para o senhor aqui. Como nasceu a OGC Médicos com uma Missão? Então, pastor Paulo, pastor Zedequias, aos nossos irmãos internautas que estão sintonizados conosco aqui pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Então, o projeto ele nasce através de um chamado missionário lá na cidade de Macapá. E eu não entendi que tudo isso poderia estar acontecendo hoje. Então, o projeto seria para que eu me formasse em medicina e após a minha formação eu fosse ao país do qual está ali no norte da África. Então, nós, a partir daquele momento, começamos a preparação, as coisas aconteceram, e quando foi no ano de 2017, quando nós estávamos naquele ato, sem saber o que iríamos dar para a resposta a esse projeto, foi que então, em uma viagem para a Argentina, com o pastor presidente ali da Convenção do Estado do Amapá, pastor Lúcio Franci Barbosa Tavares, nosso pastor, foi que aí então nasce a OGC, Organização da Grande Comissão. Nós tivemos o privilégio de já ter conosco ali o pastor Wellington Júnior, presidente da nossa convenção das Assembleias de Deus do Brasil, e ali nós tínhamos uma meta de apenas 50 pessoas. Isso nasceu também lá no Comiban, que foi a nossa ida a Bogotá no Congresso Ibero-Americano de Missões, que acontece de 10 em 10 anos na América Latina. E ali nasceu o desejo de nós mobilizarmos para formarmos 50 missionários médicos. E quando o pastor Wellington Júnior, ele vai ali à Ciudad del Este, no Paraguai, onde está localizada a base da OGC Médicos com uma Missão, nós ampliamos a tenda e nasce o projeto 500 Missionários Médicos.
Maravilha, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Sérgio Medeiros. A paz do Senhor a todos os internautas que estão nos acompanhando no Conexão Esperança, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. Pastor Zedequias, pastor Paulo, paz do Senhor. Tem vários irmãos participando aqui, pastor Zedequias, o nosso irmão Natanael, que é líder de missões na Praça 8, está acompanhando. Também a Ana Cristófero. Deus abençoe. O pastor David do Prado manda saudação a todos os pastores, inclusive ao pastor Sérgio Medeiros. O Érico Barbosa fez uma pergunta que está ligada aqui a uma próxima pergunta que daqui a pouco então a gente linka, tá bom? Mas pastor Sérgio Medeiros, evangelista Daniel Santos, que está falando com o senhor, gostaria de fazer uma pergunta: se é preciso algum sinal extraordinário da parte de Deus para conhecer o projeto de Deus para a vida missionária? Então, já existe o comissionamento de toda a igreja. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, Jesus comissiona a sua igreja para ir a todas as nações, pregar o evangelho. Então, ou seja, todos já estão comissionados dentro da grande comissão. Não existe uma desculpa. Agora, claro, em algumas oportunidades vai existir chamados específicos. Como é o caso que nós temos, por exemplo, Paulo, que não estava incluído entre os 12, mas é trazido pelo Senhor Jesus e automaticamente ele é envolvido por um sinal extraordinário, para que a partir daquele momento ele seja um vaso de bênção para pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador entre os gentios. Então nem sempre vai existir um sinal extraordinário. Então existe o chamado específico. Porque nem todo mundo vai ter o chamado para a Coreia do Norte, ou o Afeganistão, para a Síria. Mas o certo é que todos nós já estamos chamados dentro do processo da grande comissão. Muito bem, então, pastor. A resposta é: nunca necessariamente vai necessitar de um sinal extraordinário. Muito bem, Aí você já é chamado porque você é um missionário. Então, entendi, pastor, que existe o chamado geral para todos, toda a igreja pode ganhar almas, existe um chamado específico para um trabalho específico, não é isso? Como descobrir, pastor, que eu estou sendo vocacionado, estou aqui me colocando no lugar, né, dos nossos internautas? Como é que eu descubro a minha vocação, que eu estou sendo chamado? E qual a importância do tempo de preparo antes de assumir o campo, as responsabilidades do chamado missionário? E complementando aqui a pergunta aqui do Rafael, que o senhor já conhece, né? O Rafael Rodrigues, ele diz assim: pastor, qual o tempo de preparação teológica missionária médica? Então já vamos emendar aqui, né? Qual o tempo que se leva, né, para a preparação, no caso, ele pergunta no caso da OGC, quanto tempo levaria para que ele estivesse pronto para ir ao campo missionário, já como médico e missionário? Pastor Zedequias, por gentileza, pastor Sérgio Medeiros, o Érico Barbosa faz uma pergunta bem parecida. Ele faz uma pergunta bem parecida: quais são as etapas a serem seguidas para participar desse projeto missionário? Ok. São perguntas conexas, né? Eu vou responder por parte. Primeiramente,
o preparo é muito importante, porque nós temos a responsabilidade de ir e ensinar. Como nós ensinaremos algo se nós não aprendemos algo na igreja local? Então eu sempre digo, antes de você ser missionário na África, no Oriente Médio, na Oceania, primeiro você tem que ser um missionário na igreja local. Você tem que ir para a escola dominical, você tem que participar do grupo de evangelismo, você tem que estar interagindo com a Secretaria de Missões da igreja local, para que automaticamente exista a personalização. O que é a personalização? É o missionário ser conhecido da igreja e a igreja ser conhecida do missionário. Para que automaticamente, quando chegar o momento de realmente o Espírito Santo separar ele, a igreja vai reconhecer o seu ministério. É por isso que é muito importante essa etapa do preparo. Uma vez que a igreja faz essa triagem, automaticamente depois ele é encaminhado a um centro de preparação. Por exemplo, dentro da nossa denominação, nós temos a nossa Escola de Missões das Assembleias de Deus, a EMAD, que fica no estado de São Paulo. Então é muito interessante um jovem que se interessa por um projeto missionário, que ele passe por esse preparo teológico missiológico, porque ele não pode separar ou divorciar teologia de missões ou missões de teologia. Ou seja, o que Deus uniu não separe o homem. Então é muito importante a teologia caminhar com a missiologia. Então, uma vez que esse jovem participou da nossa escola de missões, das Assembleias de Deus a EMAD, ou na igreja local, de algum curso de missões, então ele vai adquirindo uma experiência tanto teológica como missiológica teórica. Agora, ele automaticamente tem uma comprovação da igreja local, ele já fez uma preparação teológica, missiológica, e agora, automaticamente, ele vai provar o chamado funcional dele. Porque até um determinado momento da minha história, eu acreditava apenas no chamado geográfico. Mas eu entendo que existe um chamado funcional. O que seria o chamado funcional? O chamado funcional é tudo aquilo de capacidade, de experiência, que Deus vai nos permitir que nós possamos adquirir. Ou seja, você é um médico, você é um advogado, você é um engenheiro, você é um farmacêutico, você é um enfermeiro. Nós temos visto aí, diante da pandemia, o grande desafio da área da saúde. Então, onde houver uma necessidade, e essa necessidade se cruzar com o teu chamado funcional, aí estará a tua vocação. Porque nem sempre você terá um chamado para as nações. Para o contexto transcultural. Às vezes o teu chamado de pessoas que estão sofrendo com frio na cidade de São Paulo. Ou homossexuais, ou os presidiários. Então, existem chamados de diversas formas. Então, onde houver uma necessidade,
e o teu chamado se cruzar com essa necessidade, ali estará a tua vocação. Ou seja, vocação é aquilo que nos dá prazer, que nos dá desejo de fazer, que não é um peso, que não é uma carga, que nós não tratamos assim como um serviço forçado, como uma responsabilidade que nos é imposta, ou seja, nós somos proativos para desenvolver aquela ação. Isso aí é vocação. Em relação à última pergunta, que seria em relação para ingressar, as etapas de ingresso da Missão Médica Mundial, que é o projeto 500 Missionários Médicos, uma vez que esse missionário jovem na igreja local, ele já foi criado, ele já passou por um curso de mitologia e teologia. A igreja, então, entende que agora ele tem um chamado, e ele mesmo desenvolveu esse chamado para as nações. É aí que a OGC entra. Então, ele, através da igreja local, porque quem tem a responsabilidade de enviar é a igreja. O missionário não se envia, ele não pode ser enviado individualmente. A igreja tem que caminhar com ele. Então, automaticamente, a igreja entra em contato com esse jovem. Nós fazemos uma triagem por videoconferência com o pastor da igreja, com a diretiva de missões, com a família, e aí nós orientamos as próximas etapas. Porque uma vez que ele é aprovado pela igreja local, que ele já tenha uma experiência teórica em missões, automaticamente nós o aceitamos por intermédio da igreja local, ele passará conosco durante 6 anos. Também aqui nós desenvolveremos trabalhos transculturais dentro aqui da região, tanto aqui em Ciudad del Este, no Paraguai, na Rússia. Então, esse processo demorará uma média de 6 a 7 anos. E após ele terminar esse processo, ele retorna à igreja local. Ao retornar à igreja local, nós estaremos juntos ali da orientação. Ele poderá, então, revalidar o seu diploma ou dar entrada no processo de revalidação. E se a igreja entender que já é o de ele ir, porque geralmente os processos de revalidação demoram uma média de 2 a 3 anos, esse processo. Então, se a igreja entender que ele deva ir, então ele irá para o campo, e depois, quando chegar o momento de fazer a prova, ele pode estar tornando, e aí então, ele faz a vida, tem ali o seu diploma reconhecido no Brasil, consegue o tão sonhado CRM, o registro no Conselho Regional de Medicina, e esse projeto, automaticamente com a igreja, ele vai se tornar quase que um projeto autossustentável. Então, é um projeto de curto, médio, a longo prazo. Ok, pastor. Obrigado. Vamos com mais uma pergunta, e logo, se eu concluir essa pergunta, nós vamos ouvir uma linda canção com o cantor Rafael Dias, cantor da nossa gravadora CPAD. A minha pergunta é: qual o papel da igreja diante desse tema, preparo missionário? Então, a igreja ela tem um fundamental papel nessa preparação inicial. Porque o obreiro, ele não pode ser encaminhado para o campo despreparadamente. É por isso que nós temos a nossa escola de missões das Assembleias de Deus EMAD. Então, os nossos jovens que têm interesse pela obra missionária deverão sentar no banco da escola.
missionária. Por quê? Porque há um mandamento do próprio Jesus: ide e fazei discípulos. Sinai. Eu volto novamente no início, quando eu fiz a abordagem do Sinai. Como eu vou ensinar se eu não aprendi? Então você só pode aprender se você sentar para ouvir o professor ensinar. Assim como os discípulos sentaram para aprender durante 3 anos, naquele seminário intensivo que Jesus deu para eles. Então, agora eles estavam com o Espírito Santo, colado a esse ide, para que eles possam ensinar todas as coisas que eles aprenderam. Então, é por isso que a igreja ela tem um fundamental: a igreja não deve enviar qualquer que seja a pessoa sem um preparo teológico, missionário, sem o credo da igreja, sem as ferramentas necessárias para que ele não seja, lá no campo, uma vergonha para a igreja. Isso também não quer dizer que, mesmo ele tendo um preparo humano, de repente ele não possa ter algumas baixas. Isso não nos imune, de repente nós não temos baixas em relação a essa situação. Mas nós diminuímos o risco de que esse missionário possa voltar. Porque a maioria dos missionários que retornam, claro que nós sabemos que a parte financeira faz parte desse processo do retorno, mas a maioria está relacionada ao preparo. Então é muito importante a igreja nesse papel. A igreja tem a responsabilidade de preparar. Nós temos o exemplo da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia enviou os seus melhores missionários, enviou os seus pastores, Barnabé e Paulo. Maravilha, pastor. Vamos ouvir a canção com o cantor Rafael Dias. Minha canção, minha inspiração, Tu és luz que clareia o meu amanhã. Tu és meu levantar e o meu respirar. Tu és à disposição para andar na contramão. Tu és simplesmente tudo, tudo, simplesmente tudo. Puder levantar uma das tuas mãos assim aos céus, como sinal de gratidão a Ele. Quem sou eu sem ti? Nem sou digno de viver. Sei que nada
Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Simplesmente tudo, tudo, simplesmente tudo, tudo. Quem sou eu? Quem sente? O que seria de nós sem a presença dele? Nem sou digno de viver. Sei que nada sou, sei também que a tua misericórdia me alcançou. Me alcança todo dia, todo dia. És maior que tudo, tudo. És maior que tudo, tudo. És maior que tudo. Levante as suas mãos para adorar aquele que é maior que tudo. És maior que tudo. Simplesmente tudo, tudo, maior que o teu problema, maior que a tua dificuldade, maior que essa depressão, maior que esta enfermidade. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Se você veio aqui para adorar aquele que é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. És maior que tudo e está presente aqui neste lugar. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. A Ele a honra, a glória, todo louvor. Fique à vontade se quiser aplaudir a Ele. Este lugar aqui agora é a casa do Senhor. Enquanto estivermos aqui, este lugar é a casa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. As nações. Gesielson, Amapá. A UGC na minha vida, ela trouxe um direcionamento. Ela veio para dar um norte para um chamado que eu recebi de Deus. Então ela veio para acrescentar, para que eu possa servir ao Senhor com a minha profissão, para que eu possa ser um missionário médico. Você que sente que tem esse chamado, eu te convido, vem para o UGC. Muitos médicos fazendo missões. Muito bem, você está assistindo a live Conexão Esperança, nesta noite muito especial de segunda-feira, hoje dia 28 de junho. Seja bem-vindo à nossa live, onde está sendo entrevistado o pastor e médico, doutor Sérgio Medeiros. Bom, você que está nos assistindo aí pelo Facebook e também pelo YouTube, você pode convidar mais pessoas para participar dessa live muito importante. Faça também a sua pergunta, seu comentário referente à live, se tiver alguma dúvida, fique à vontade, você pode fazer o seu comentário e também a sua pergunta.
aproveite a oportunidade para curtir o Facebook da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Guarulhos, setor 19, e também se inscreva no canal do YouTube. Muita gente, pastor Zedequias, participando, inclusive o Rafael Rodrigues, da Igreja do Jardim Paraíso 2, da nossa congregação no Jardim Paraíso 2. Ele fez uma pergunta, mas acredito que na última pergunta que foi feita ao pastor Sérgio Medeiros, ele já teve aí a resposta de sua pergunta. Então, os nossos internautas, fiquem à vontade, faça a sua pergunta e com certeza o pastor Sérgio Medeiros vai esclarecer. Amém. Pastor Sérgio, então, tirando a dúvida de alguns irmãos, com certeza, que também se tornou até a minha agora, é o seguinte: é necessário para o candidato ele já ter o curso de teologia, ou ele faz simultaneamente ao curso de medicina lá na UGC e o curso de missiologia ou de missões, né? Se ele já tem que chegar com o curso de missões, ou ele tem que fazer o curso também, se ele pode fazer o curso simultaneamente lá. É claro que, como o senhor disse, a pessoa ela já tem que estar envolvida em missões, ela não vai sair do zero, eu vou fazer o GC, ela já tem que estar trabalhando na igreja, já produzindo, né? Ela já tem que ter já uma chamada ali, um gosto por missões, né? E depois, pastor, quais são os requisitos? A pessoa tem que ter ensino médio, né? Quais são a documentação que serão necessárias para ele se deslocar, para ele começar uma faculdade ou na Rússia, né? Ou lá em Cidade del Este, no Paraguai? Quais são as documentações necessárias? Muito bem, pastor. Isso é muito importante, essa pergunta aqui, novamente. E essas dúvidas, elas são interessantes porque isso mostra o interesse e a curiosidade das pessoas em relação a um projeto como esse, que é pioneiro dentro da nossa denominação. Então, é muito importante fazer o curso de missiologia. Eu insisto sempre que o jovem que tem esse interesse pela obra missionária, ele não vai alguém ficar dizendo para ele ou motivando ele, porque quem tem motivo precisa de motivação. Ele já é proativo para desenvolver aquela ação. É muito importante fazer a nossa escola de missões, a EMAD. Todavia, se esse jovem já é experimentado na igreja local, porque quem vai decidir e quem vai tomar essa decisão é o pastor presidente, juntamente com a de missões daquela igreja. Então, esse jovem ainda ele não fez nenhum básico de teologia e tampouco missiologia. Mas ele sempre foi envolvido dentro dos departamentos que estão relacionados à área de evangelização e de ensino da igreja local. Então, automaticamente, esse jovem pode ser enviado. Mas, claro, deixo claro aqui que é muito importante quem se interessa tenha feito já uma introdução a missões ou um curso de teologia. É muito importante. Caso a pessoa não tenha feito, nós temos um curso de ingresso que nós vamos iniciar agora, a partir do mês de outubro e abril de cada ano, onde a pessoa pode entrar em contato conosco. Então, ele ficará 4 meses de intensivo para fazer o nosso curso de ação em missiologia e após, então, ingressar na carreira de medicina. Porque é muito importante essa questão do preparo em missões. Para não caracterizar que apenas a pessoa demonstra ou quer apenas fazer o curso de medicina. Por isso, o nome do projeto não é 500 médicos missionários. É 500 missionários médicos, ou seja, a missão precede a medicina.
A medicina é apenas uma chave, uma preparação, é uma porta aonde estará aberta em vários lugares. Eu geralmente tenho contado esse testemunho em todos os lugares que eu tenho andado. Eu estive recentemente, por se dizer, antes da pandemia no Iraque, e quando cheguei na cidade de Istambul, eu tive um problema de conexão ali na cidade de Londres, e quando chegava na cidade de Istambul, como perdi a conexão, eles não permitiram que eu embarcasse sem ter o visto ali para o Iraque. E foi aí que, então, depois de muita conversa, eu falei para aqueles cidadãos ali que eu era médico e que eu precisava ir porque estava indo para contribuir com ajuda humanitária ali no Iraque. E imediatamente, pastor Zedequias, pastor Davi, pastor Paulo, imediatamente eles automaticamente me deram o visto e eu pude prosseguir a minha viagem. Isso também aconteceu na Alemanha, quando eles estavam revistando ali em Frankfurt as minhas bolsas e viram o meu estetoscópio, e aí eles estavam com alguma resistência comigo, e quando viram o meu estetoscópio, me liberaram imediatamente. Então eu percebo que essa pandemia veio trazer também essa notariedade para a área da saúde. Então, a medicina, ela realmente abre porta em países fechados. Então, eu acredito que é muito importante, né, você ter preparo, mas que o foco não seja apenas a medicina, que a medicina seja uma ferramenta, que o chamado preceda a medicina, e não a medicina preceda o chamado. Porque nós não podemos ser médicos sem fronteira. Eu admiro muito, contribuo com a instituição, porque vejo que é uma causa humanitária muito bonita. Porém, nós, da nossa denominação da Assembleia de Deus, vamos ter os 500 missionários médicos que, além de levar a cura, levar o conhecimento da medicina, serão plantadores de igrejas, serão pastores, serão missionárias, que estarão pregando o evangelho através de suas vidas e através da profissão, a medicina, estarão abrindo portas em lugares que não permitem a pregação do evangelho. Então, ou seja, a missão tem que preceder a medicina. Deve já, então, se ela quer ir, já pelo menos fazer um curso teológico, né? Um curso, aliás, de missões, na EMAD, de preferência. O curso teológico, então, eu entendi que também é necessário, pode ser feito na UGC. Agora, a documentação, pastor, o que geralmente, passaporte, os documentos o nível médio que precisa para começar, porque não há o vestibular, né, como no Brasil. Lá você chega já e se inscreve, ou há uma prova, algum tipo de teste para a pessoa poder ingressar na faculdade. E se é necessário também falar inglês, falar algum idioma. Por exemplo, a pessoa vai estudar na Rússia, lá na base da Rússia, tem que falar russo, vai estudar lá na base missionária do Paraguai, tem que falar espanhol. Como é que vai ser aí esse ingresso aí? Tá certo. Viu, pastor? Complementando a pergunta, como já falei, se a pessoa não tiver ainda esse curso, ele poderá fazer conosco em outubro, ele poderá ingressar em outubro de cada ano ou em abril de cada ano, isso em Ciudad de Este, tá? Então ele pode ingressar em outubro
ou em abril de cada ano, para Ciudad Este. Para a Rússia, geralmente é muito importante você ter já uma língua, e essa língua seria o inglês, porque você não poderá aprender medicina a partir do russo, porque é muito complexo. Para os nossos alunos que vai para o Paraguai, é mais fácil, porque lá se fala, os professores querem falar em português, porque é na fronteira, então é um pouco mais fácil a assimilação do idioma. Agora você imagina para a Rússia. Para a Rússia, seria quase que impossível não ter uma preparatória antes. Então, nós estamos com 7 pessoas que já fizeram a preparatória e já terminaram agora, aliás, estão terminando agora nessa primeira semana de julho que vai entrar a preparatória, já estão quase um ano estudando, para que então eles possam já ingressar na carreira de medicina. Então eles ingressarão, as primeiras aulas elas são feitas no idioma inglês, e após esse aprendizado, eles vão introduzindo o russo aos poucos, porque para aprender bioquímica, embriologia, fisiologia, anatomia em russo, não deve ser tão simples, né? E ainda tem a complexidade da medicina. Então, tem que ser uma pessoa que já tenha o idioma na sua caixa de bagagem, né? O inglês, a partir do inglês, ele possa fazer a preparação de russo, após aprovar nessa preparação, com notas satisfatórias, ele então ingressa na carreira de medicina na Rússia. No Paraguai não precisa nenhum tipo de preparo. Claro que é muito importante se automaticamente esse jovem já que pensa em vir para o Paraguai, ou também nós estamos abrindo uma outra frente, que é uma novidade, que será em Guiné-Bissau. É uma parceria com um pastor, amigo nosso, que tem uma base lá, e que ele já foi um médico e vários enfermeiros e advogados ali. É um pastor que mora nos Estados Unidos, e ele nos procurou e nos colocou à disposição também ali a base em Guiné-Bissau. Ali a medicina é uma instituição vinda do país Cuba, portanto uma medicina razoavelmente conhecida já por todos nós aqui no Brasil. Então, existem essas possibilidades. Lá em Guiné-Bissau, a pessoa também não precisaria do idioma, porque lá se fala o português. Então, ele já ingressaria direto na faculdade de medicina. No Paraguai também. Então, no Paraguai, se fazer um curso de imersão na área de espanhol, é muito importante também para daí chegar e não ficar tão perdido nas aulas que sempre acontece em espanhol ou em espanhol. A documentação, você tem que ter terminado o ensino médio, você tem que ter um passaporte ativo ou a tua identidade, o teu registro de nascimento ou de casamento, caso seja casado, e fazer o apostilamento desses documentos. O que é o apostilamento? É um acordo internacional que os cartórios no Brasil fazem esse selo para que todos os países que estão desse acordo, quando eles colocarem aquele código que vai aparecer atrás do documento, eles vão identificar que aquele documento é verdadeiro, porque o cartório colocou aquele selo do apostilamento de Haia. É um acordo internacional. Então, diploma
ou histórico do ensino médio, passaporte para a Rússia, para o Paraguai, passaporte ou identidade, certificado de nascimento para quem é solteiro e certificado de casamento para quem é casado. Essas são as documentações que são importantes para fazer as matrículas. E a questão da Rússia é um pouco mais complexo, porque existem várias etapas. A gente tem que receber a carta da Universidade da Rússia, dizendo que aceitou a sua vaga ali na universidade. Eles enviam a carta para nós. De posse dessa carta, nós pegamos o passaporte do aluno, levamos no consulado russo em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e aí, com essa carta de convite da universidade, eles então emitem um visto de estudante. Então, o estudante já sai daqui regularizado. No caso, no Paraguai, o aluno, de posse dessa documentação, chega lá, ele pode entrar com o visto de 2 anos. Após terminar o visto de 2 anos, ele pode dar entrada no visto de 10 anos, para então já contemplar a conclusão do curso. Maravilha, pastor. Temos uma pergunta aqui. Dentro dessa pergunta, o senhor já respondeu algumas coisas, mas vamos lá, vamos dar uma incrementada. Como é feita a questão da manutenção do jovem na faculdade? Quer dizer, o jovem está dentro de todos esses requisitos, né? Ele já tem aqui a preparação, já fez o curso da EMAD, já participou, já está dentro, tirou a documentação. Como é que ele faz para dar andamento? Qual o procedimento? Além disso, além desta pergunta, nós falamos muito em jovens, né, vocacionados. E um jovem senhor, uma jovem senhora, porque no caso aqui do seu site, né, da OGC, tem lá um caso de uma moça, que ela tem 3 filhos, o marido dela é pastor, e ela está fazendo a faculdade de medicina para ser uma missionária. Como é que funciona isso aí, pastor? Então, esse caso é o caso da missionária Fabrini, ela é esposa do nosso coordenador, que é o pastor Jerônimo. Ela tem 3 filhos e faz a carreira de medicina. Ela já está no 4º ano, só faltam mais 2 anos. Não é impeditivo quando você é casado. Tem que ter uma predisposição para realmente entender o momento de você sair e executar o teu chamado. É muito importante isso. Lá hoje na base nós temos capacidade para ter 60 pessoas. É muito importante também esclarecer sobre essa questão da manutenção desses jovens, a questão orçamentária. É uma questão que muitas pessoas ficam se perguntando como podemos manter um jovem. Então, agora, para os nossos empresários que estão aí sintonizados, que quer ser um missionário mantenedor, tanto na igreja de São Paulo, na igreja do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais, no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os estados do Nordeste, os estados do Norte, os estados do Centro-Oeste, que queiram ser, de fato, um missionário mantenedor, você pode entrar em contato conosco. Então, como é que funciona essa questão da ajuda para esses vocacionados? A igreja pode manter de forma unilateral, ou a família pode ter a participação nesse sustento. Porque dessa forma,
a gente consegue fazer essa complementação. Hoje, tanto na Rússia quanto no Paraguai, você vai gastar uma média de 2.200 a 2.300, já incluído aluguel, alimentação, faculdade, internet, só não produtos de limpeza, perfume, essas coisas que não estão incluídas. Então, automaticamente, se torna barato, viável, para que, por exemplo, possa se juntar 4 irmãos, né, que são obreiros, ou que são pessoas da igreja, que são amantes de missões, e podem chegar para o pastor e dizer: pastor, eu quero ajudar com R$300. Então, imagina, 4 irmãos ajudando com R$250. Ele já pagou a faculdade desse jovem vocacionado. Então, aí a família entra com uma outra parte. Porque a OGC, a Organização da Grande Comissão, ela não tem um financeiro nisso. O objetivo é exclusivamente que esse recurso seja aplicado na formação desse jovem, na alimentação, na hospedagem, nos cuidados ali internos e no da faculdade. Então sai essa média aí de 2.000 a 2.200 a 2.300. Dependendo do dólar, vai ficar essa média, né? A gente já fez um cálculo durante esses 2 anos. Quando nós começamos, pastor, era R$1.600. Era muito barato. Então, você imagina, se o dólar tivesse hoje 2, ou tivesse 2,50 ou 3, a gente estaria pagando aí R$1.300, R$1.400. Né? Seria muito barato. Então, porque como essas coisas fora, elas são dolarizadas, então, por isso, é muito flutuante esse câmbio. Mas nós já fizemos mais um médio que fica em torno desses valores. Muito bom. Pastor Sérgio Medeiros, o pastor Alexandre Nunes, participando e fazendo uma pergunta muito importante, inclusive várias pessoas participando. A Thaís, a Tainara são as gêmeas do Jardim Jovaia, também o Leonardo está participando. E a pergunta pastor Alexandre, nosso adjunto da CGDB? Pastor Alexandre Nunes. Ele é da Ceifeiros em Chamas, ok. Exatamente. Ele faz a pergunta: o projeto adota ou aceita o candidato com até quantos anos de idade? Então, eu acredito que para missões não tem assim uma barreira, uma trava, né? Eu já vi pessoas com 50 anos, 60 começarem a carreira de medicina. Agora, claro, é muito importante que essa pessoa possa ter essa habilidade em relação à questão dos estudos, né? Porque é muito complexo fazer essa adaptação entre a questão missiológica e também a questão do estudo da medicina. O projeto é um projeto pioneiro e é um projeto da nossa denominação, um projeto da CGDB, da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, e não tem uma limitação de idade, né? A não ser para a Rússia, que para a Rússia tem uma limitação lá de idade que é 35 anos. Mas para os outros países não tem essa limitação de idade. E se configura que, de repente, uma pessoa com 50 anos, ele não vai ter tanta disponibilidade de tempo para se dedicar totalmente aos estudos, né? Porque medicina é medicina em qualquer lugar do planeta, então você tem que estudar mesmo, se dedicar para realmente ser um profissional autêntico. E quando voltar ao Brasil,
quando voltar ao Brasil, se não se dedicar realmente nos estudos, não terá capacidade de aprovar no Revalida. Muito bem, pastor. Nós vamos ver mais um vídeo de mais um estudante e na sequência nós vamos continuar as perguntas, né? Já estamos caminhando quase para o final. E, pastor, a qualidade do ensino da medicina no Paraguai e na Rússia em relação ao Brasil, como é que está? É possível fazer uma comparação, uma relação em termos de qualidade? Não deixa nada a dever para o Brasil e vice-versa? Como é que está essa questão? Eu já respondo agora, pastor. Bom, vamos ver então logo o vídeo, aí na sequência o senhor responde, tá bom? Ok. Vamos ver o vídeo. Entendemos que a igreja missional é aquela que cresce para fora. Fala, missionário! Nós estamos aqui mais uma vez para fazer uma entrevista com o nosso primeiro vocacionado da OGC Médicos com uma missão na base da Cidade del Este, no Paraguai. Fala, Gesielson, como você está? Tô bem, pastor. Vem junto conosco conhecer um pouco da nossa história. Como você conheceu a OGC? Eu conheci a OGC através da vida do pastor Sérgio, junto ao pastor Lúcio Francis, que me fizeram o desafio para estar aqui e eu vim, graças a Deus por isso. Maravilha, e o que você espera ser para a OGC? Pastor, eu espero ser para a OGC uma flecha das 500 a ser lançado na janela 1040. E o que você espera da OGC? Eu espero da OGC que ela seja esse instrumento que vai me impulsionar a chegar nessas nações. Gesielson, e para quem é a OGC? A OGC é para você que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Talvez você não tenha um chamado transcultural, mas você pode contribuir orando e investindo em alguém que já está no projeto. Então a OGC é para você, pois entendemos que a igreja missional é aquela que cresce para fora. É isso aí, venha ser um missionário médico com a gente. Bem. 2. Ah, lembra da palminha, hein? Pra bater como ocupado. Depois. Alô? Eu? Esse barulho do cano aqui, ó. Aqui, ó. Muito bem, pastor. Nós vimos aí o Gesielson, que é lá no Amapá, né? E muito empolgado. Isso é uma bênção. Pastor, então o projeto é 500 médicos em 10 anos. Hoje nós temos 50 alunos. Vai ser possível, pastor, no prazo de 10 anos, conseguir formar 500 missionários médicos? Mas antes de eu responder, está conosco aqui também o pastor William Barbosa, que é também um dos secretários aqui da CEMADEG, está conosco aqui participando e estamos felizes também pela presença do pastor William. Pastor William, bem-vindo, em nome de Jesus. Pai do Senhor para os irmãos, Pai do Senhor para os internautas, Pai do Senhor, pastor, tive um pequeno atraso aí de 40 quilômetros para chegar, mas cheguei em nome de Jesus para participar Amém. Dessa live maravilhosa aí. Que Deus te abençoe. Amém. Pastor Sérgio. Pastor, você poderia só repetir a pergunta para que os internautas, porque nós fomos para o vídeo, e o senhor fez uma pergunta anterior para que os nossos internautas possam estar aí ligadinhos na pergunta e eu devolver aqui a resposta. Muito obrigado a todos os internautas aí pela audiência. O Gesielson foi um dos primeiros jovens que foram ali para a base da OGC Médicos com missão e hoje já está no 4º ano de medicina, tem um projeto gigantesco que Deus colocou no seu coração e é uma bênção para nós esse rapaz. Muito bem, eu perguntava, pastor, sobre a qualidade, né? Como é que está a qualidade da medicina no Paraguai, na Rússia, no Brasil, são equivalentes? A facilidade seria apenas por uma questão de logística, né? de também financeira, é claro, e até mesmo de preparação, porque quando o aluno está num país diferente, já é uma preparação transcultural, né? E o senhor pode responder, por gentileza? Ok. Pastor, eu como médico, é uma pergunta de extrema importância. Porque eu como médico na nação brasileira, e aqui nós sabemos que a medicina ela tem uma certa
visibilidade e ela traz um status social muito grande. Pelo fato de que, automaticamente, pessoas de poder aquisitivo se preparam melhor, estão dentro das melhores escolas, dos melhores cursinhos, e às vezes também não conseguem aprovar numa faculdade federal e daí vão para uma faculdade particular. Hoje gira em torno de 7 mil a 10 mil reais uma mensalidade do curso de medicina aqui no Brasil. Então é muito caro. Então, hoje, para você formar um filho numa universidade particular e para você fazer com que ele possa passar no vestibular para medicina, você tem que fazer um investimento desde a adolescência, porque é uma coisa grande. Eu sempre digo que medicina, ela será medicina em qualquer lugar do mundo, porque o corpo humano, ele não tem diferenciação, a não ser algumas peculiaridades em relação aos continentes, em relação a enfermidades. A medicina que você estuda na Rússia, por exemplo, a Rússia tem mais de 1000 anos de medicina. O Brasil nem existia ainda como nação, como território, e já existia a medicina na Rússia. Eu não sei se eu consigo responder para o senhor uma resposta como essa. A faculdade de Villarrica, no Paraguai, a faculdade Abamba, de Sucre, na Bolívia, onde nós tivemos aquele tão famoso médico brasileiro, cirurgião plástico, não vou mencionar o nome dele aqui, também estudou lá, depois fez a sua especialização no Brasil, na carreira de cirurgia plástica, um tão conhecido cirurgião aí. Então, eu sempre digo para os jovens que estão iniciando na carreira de medicina, vocês precisam focar naquilo que vocês vieram fazer. Estudar medicina e se envolver em missões a cada dia. Por quê? Porque eles precisam ter uma rotina diária de estudo. Além das aulas que recebem na faculdade, é necessário que pelo menos de 2 a 3 horas após a aula da faculdade, eles tenham esse tempo para estudar. Porque dessa maneira eles aprenderão todos os sistemas do nosso organismo, para que automaticamente eles se tornem bons profissionais médicos e estarão aptos a aprovar em qualquer prova de qualquer país. Por exemplo, o Dr. Hollywood, ele tentou fazer o Revalida e ele não aprovou no Revalida. E ele se formou em Harvard. Ou seja, você tem que focar no modelo. Então, existe um modelo da prova do AB, existe um modelo da prova de residência, existe um modelo da prova do Revalida. Então, se o médico não souber os conteúdos, ele não aprovará aqui na Rússia, nem nos Estados Unidos. Em relação à questão do ensino, eu coloco 50% ou 60% ou 70% para o aluno. 70%, 80% para o aluno. Porque ele vai receber conteúdo. Vai depender muito dele essa determinação em relação a essa programação de estudo.
para que ele esteja preparado. Em relação à qualidade do ensino, eu acredito que no Brasil, pelo fato de já ser um país com proporções continentais e ter grandes centros de medicina, o Brasil ainda tem realmente como que eu posso dizer, uma estrutura melhor na questão de hospitais, não na questão do próprio ensino, mas eu digo na questão estrutural de hospitais. E talvez até estruturas, eu digo estrutura física, talvez melhor do que o Paraguai. Agora, na Rússia, essa estrutura não se deixa a desejar. Tem campus universitário lá que tem 10, 20, 30 mil pessoas que moram dentro do campus. Como a USP, né? Muito bem. Então, pastor. eu acredito que depende muito do aluno, pastor. Depende muito do aluno que vai estudar a carreira de medicina. Muito bem, pastor. Então, é importante, né, que o candidato ele esteja ciente que não vai fazer turismo, tem que ter aquele foco, aquela responsabilidade, aquela chamada missionária mesmo e um compromisso, né, de realizar Pastor, o curso e de assumir o campo, né, e para o isso campo. me permite, por exemplo, se a pessoa não tem o costume de ler, ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue ler nem gibi, ele não vai conseguir fazer medicina. Não tem como. Ele não gosta da escola dominical porque tem que ler a revista da escola dominical. Ele não gosta de participar dos cursos na igreja de discipulado porque tem que ler, então ele não vai conseguir. Então tem que ser uma pessoa que tenha predisposição para o estudo, porque tem que se debruçar sobre livros. Senão não vai conseguir. Não tem como. Não tem medicina. Ele pode estudar em Harvard, em Oxford, e não vai conseguir aprovar. Não vai conseguir ser um bom médico se não ler. Tem que estudar. Então, já estou no Brasil, já há 14 anos servindo como médico, e todo dia eu estou estudando, estou vendo, estou me atualizando. Agora, com a pandemia, a gente tem que estar lendo ainda mais, porque todo dia surge alguma coisa diferente, e a gente tem que dar uma resposta para a nossa comunidade. Perfeito, pastor. Pastor, estamos caminhando para o final, mas tem ainda algumas perguntas. O evangelista Daniel estaria anotando se tiver mais alguma pergunta, algum internauta, aproveite, e nós estamos caminhando para o final. Pastor, então, a manutenção, você já falou, né? A família pode ajudar, a igreja, alguns empresários podem financiar. Agora, ao se formar e ir para o campo, né? Existe, como é que a igreja ou a família, como é que pode assegurar-se de que o candidato, o aluno, o estudante que fez a medicina, que ele vai cumprir, ele não vai, entre aspas, desertar, né? Não, eu consegui o que eu queria ser médico e tal. Vamos aguardar enquanto a gente consegue a conexão. Tem como soltar um hino? E o pastor Zedequias? Vamos ouvir o hino, então. É possível só dar um esclarecimento aqui? Pois a não. Ana, ela faz uma pergunta referente, por exemplo, o aluno está estudando na OGC, porém ele desiste no meio do curso e quer ir para uma outra faculdade de medicina. Eu acho que ficou bem claro, talvez ela não tenha pego desde o início, né? Não está assistindo a gente desde o início da nossa live. Ficou bem claro pelo pastor Sérgio Medeiros, Ana, que o curso a missão, na realidade, ela supera a medicina, e não a medicina a missão. Então, o foco é missiológico, e no caso, a medicina, ela entra como uma profissão, onde a pessoa, inclusive, terá um recurso financeiro, vai ganhar como médico, porém, a medicina é importante para abrir as portas para o campo missionário. Exatamente, bem colocado, evangelista. A pessoa tem que estar ciente que ela vai ser missionária. Ela não vai ser como o pastor falou. Ela não vai ser médica missionária, ela vai ser missionária médica, ou missionário médico. Tem que ter
um compromisso, né? E é isso que eu ia perguntar para o pastor. A conexão dele caiu, vamos ver se consegue voltar. Como é que funciona isso? Como é que cria-se esse compromisso? Se existe um contrato que o aluno, a família ou a igreja firma esse contrato de a pessoa concluir e de ela ir para o campo, né? Ir para o campo e ficar, parece-me que é um tempo determinado, né? Eu acho que voltou aí. Pastor Sérgio, está nos ouvindo? Agora sim. Ok, pastor. Uma pergunta interessante aqui. O aluno, ele tem que saber que ele vai ser missionário. A medicina vai ser uma chave, né? Então, o aluno não pode ir para lá pensando, por exemplo, eu vou começar, depois quando eu me formar, eu vou exercer minha profissão, não vou para o campo missionário. Existe algum tipo de contrato, pastor, que assegure, é firmado algum contrato com o aluno, com a família, com a igreja, que esse aluno vai permanecer no propósito, após, parece-me que depois de formado, revalidado, ele vai para o campo missionário, e existe um prazo mínimo para ele ficar no campo missionário, atuando como médico, parece-me que 5 anos, né? Existe algum mecanismo, algum contrato que assegure que ele vai cumprir todas essas etapas, pastor? Viu, pastor? Essa pergunta ela é muito importante. Por quê? Porque nós esbarramos numa questão de caráter e da própria confiança dele com o próprio Deus e com a igreja local. Porque é muito importante a triagem desse candidato no início de todo esse processo. Porque nós temos os de parceria, aonde os pais, a igreja vai assinar. Mas a pessoa, ela tem o direito de ir e vir. Então é por isso que nós insistimos na ideia de que, de fato, o candidato tem que ter, em primeiro lugar, o chamado missionário. Porque se ele tiver um chamado missionário, independe qual seja a profissão dele, ele será um missionário. Às vezes eu digo que o advogado, lá no escritório dele, ele está disfarçado de advogado. Se ele entender que ele é um cristão missional, ele vai ser um missionário em tempo integral lá no escritório. Então você automaticamente identifica esses chamados na igreja local. E o Espírito Santo os separa para a sua obra. Agora, nós temos os lados aonde tem a operacionalidade, aonde existe essa documentação para assinar, dizendo que ele vai prestar um serviço missionário, voluntário, após a formação, porque a igreja está dando essa contrapartida, pessoas da igreja se envolveram para contribuir. Então, automaticamente, se essa pessoa realmente tem um chamado missionário, ele vai servir de coração. Esses dias eu estive conversando com um vocacionado nosso, o que mais me impressionou naquele jovem foi quando ele disse: pastor, eu acho muito pouco 5 anos. Talvez eu vou morrer lá. Eu disse: meu Deus, só essa frase desse jovem já vale a pena a gente poder estar mobilizando a igreja brasileira para acreditar num projeto como esse. Está só eu? Não. Ainda existe 7.000 que não se dobraram, que ainda permanecem firmes e acreditam que são embaixadores da reconciliação. Então eu acredito nessa geração. Eu acredito nesses jovens que virão desde lá da década da colheita.
Foi a época que nós mais evangelizamos, mais enviamos missionários, a igreja mais cresceu, a igreja explodiu em crescimento, a igreja avivada. E eu creio que pós-pandemia, nós 63 convenções. Se cada convenção, através das suas igrejas filiadas, que cada convenção ter aí 500 a 1.000 igrejas filiadas a elas. Se descer esse projeto ao coração do pastor da igreja, da liderança local, de cada estado, e nós caminharmos 8 a 10 jovens, nós conseguimos menos de uma década. O Amapá já mandou mais, já está com 4 pessoas lá, fazendo a carreira de medicina. Um estado proporcionalmente muito pequeno, mas porém tem um homem lá, chamado Lucifrance Barbosa Tavares, que tem um coração em missões. Mesmo não tendo condições, ele se coloca na disponibilidade para fazer. Porque missões não se faz quando tem muito dinheiro em caixa. Missões se faz por fé. Missões começa difícil, se torna impossível, então é feito. Começa difícil porque nós imaginamos que não vai acontecer. Depois se torna impossível, entra o sobrenatural. E aí acontece, porque missões acontecem dentro do sobrenatural de Deus. Muito bem, pastor. Esse projeto, né, vale a pena realçar que ele é aprovado pela nossa Convenção Geral e é um desafio, então, que o pastor lança, que a UGC está lançando para todos os presidentes de convenção, né, que os irmãos possam ter esta visão e investir na nossa juventude, os nossos irmãos que têm essa chamada. Que Deus possa abençoar. Agora, pastor, apenas para recapitular todo o processo. Primeiramente, então, tem que haver uma reunião, vamos dizer assim, né, da família com o candidato, o jovem, irmão, a irmã que queira ir. O pastor, a igreja tem que estar envolvida com o seu pastor para conversar, para desenvolver um diálogo, uma espécie de, não vou dizer sabatina, mas conhecer aquele candidato, depois entrar em contato com a GC e receber as demais diretrizes. Seria mais ou menos isso, para recapitular todo o processo? Isso mesmo, pastor, isso mesmo. Uma entrevista, né? Isso. Seria uma videoconferência que nós fazemos com o pastor presidente da igreja, com a junta diretiva, com a família e com o candidato. Certo. Muito bem. Pastor, nós estamos encerrando aqui. Maiores informações há um site, né? www.ogc.org.br. Né? Existe algum telefone, pastor, que também a pessoa possa ligar, se comunicar? Tem aqui o nosso telefone da OGC, já estarei passando aqui imediatamente, é o 41, né, que é o nosso contato aqui do escritório, certo. O 3037 4576. Repetindo, 41, é o 041, né? 3037 4576. Muito bem. Está aí na tela, né? Deus abençoe. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso, são muitas as suas atividades na igreja, na própria profissão de médico, como diretor executivo da OGC. Então, nós queremos agradecer o Senhor por essa disponibilidade, por ter achado um espaço na sua agenda para trazer esse esclarecimento, né? Nós temos alguns jovens interessados aqui no setor e eu creio que eles estão acompanhando todos, alguns já se manifestaram aqui
E a gente vai então conversando e orando para que Deus então confirme, né, aqueles que realmente irão então concretizar esta chamada, esse sonho de ser missionário médico, não médico missionário, mas o missionário médico. Amém? Então, nosso muito obrigado ao Senhor. Queremos agradecer aos internautas, né? Presbítero Celso, que é o líder do grupo D, nós somos divididos aqui em grupo no setor, o próprio Rafael, que está acompanhando, que é um dos possíveis candidatos, a Tainara e Thaís. Tainá e Thaís são duas gêmeas, duas moças, né? Duas servas de Deus, duas jovens. Também a Bárbara está acompanhando lá de Recife, né? Pastor Alexandre Nunes, Ceifeiros em Chama, que está nos acompanhando. E muitos irmãos, o senhor conhece, né? Sim. Nossos muitos irmãos que estão nos acompanhando, e o Everton, né, também aqui do nosso setor, a Marta, enfim, são muitos irmãos, e nosso muito obrigado, e as suas considerações finais, e depois o pastor William estará orando nesta noite, e estaremos nos despedindo, agradecendo a Deus pela vida do evangelista Vinícius, nosso técnico de mídia, pelo apoio, evangelista Daniel, Amém. pastor Paulo, pastor William, que Deus possa abençoar a todos e a cada um. Pastor, as suas considerações finais. Pastor Zedequias, muito obrigado. Pastor Paulo, pastor William, nossos agradecimentos especiais aos internautas na rede mundial de computadores. Quero fazer um agradecimento especial, primeiramente, ao nosso Deus, que é o Deus vivo e missionário, agradecendo também ao nosso patriarca, pastor Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso pai, que automaticamente tem expandido a obra de Deus aí no estado de São Paulo, em todo o Brasil, que é o presidente de honra da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, o nosso pastor, presidente da CGADB, pastor Wellington Júnior, que realmente tem conduzido com muito brilhantismo esta gestão da nossa CGADB. Nossos agradecimentos especiais por colocar um projeto como esse, por ter a coragem de acreditar que um projeto audacioso, pioneiro como esse, pode chegar aos rincões do nosso país e realmente trazer jovens para se envolverem dentro da obra missionária. E eu estive com ele no gabinete e falei, pastor, nós vamos marcar esta geração com os 500 missionários médicos. Seremos uma força missionária ainda maior do que os Médicos Sem Fronteira. O nosso agradecimento especial ao nosso companheiro, amigo pastor Saulo Gregório, que é o nosso diretor executivo da Sename, nosso muito obrigado. Também ao nosso diretor de planejamento da Sename, pastor Zedequias, por essa gestora, que Deus continue lhe honrando poderosamente. Agradecer ao pastor Lúcio Franci Barbosa Tavares, agradecer a minha esposa, a missionária Lindsay, agradecer também as pessoas que estão sintonizadas conosco, os missionários lá em Cidade do Celso, pastor Jurandir, os missionários que estão todos ali ligados nessa live. Também agradecer ao meu pastor. Eu tenho o privilégio, pastor Zedequias, de ter 3 pastores presidentes. Pastor Wellington Júnior, pastor Lúcio Francis e pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, meu pastor aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, onde resido já há 16 anos, um homem de Deus que tem abraçado a obra missionária, que tem abraçado a nossa OGC, Organização da Grande Comissão, e nós estamos muito felizes, estamos ali como pastor auxiliar na sede aqui em Curitiba. A Igreja de Curitiba segue caminhando e alcançando os lugares não alcançados. Agradecimento especial ao nosso pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, peço oração por ele, para que a Igreja do Brasil esteja orando pelo nosso pastor,
esteja orando pela sua família, porque recentemente ele perdeu a sua esposa, mas que o Senhor a cada dia esteja confortando o seu coração, lhe dando graça para que ele possa prosseguir à frente desse grande trabalho que Deus tem colocado em suas mãos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e estamos à disposição de todos para qualquer informações. Muito obrigado. Amém, pastor Sérgio, muito obrigado, um privilégio poder tê-lo conosco nessa live, né? Vamos estar assim orando pelos nossos pastores, pastor Wagner, Tadeu, Gabi, pelos nossos pastores, pastor Luci Francis, né, que faz parte da mesa diretora, nosso presidente da Convenção Geral, nosso pastor aqui imediato, pastor Wellington Júnior, nosso pastor de honra, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente de honra da CGDB, e que Deus possa levantar, então, pastor, uma geração de missionários médicos para alcançar os países não alcançados ainda. Nosso muito obrigado, Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar com a oração aqui com o pastor William, e você fica no final aí com mais uma canção do nosso irmão, amigo, cantor Rafael Dias, da CPAD Music. Pastor William. Pastor Daniel vai falar ali, ó. Quero registrar aqui, pastor Zedequias, a Alessandra Lima de Souza. Ela pede oração, pois está sofrendo com depressão e está assistindo a live. Amém. É missão, né, pastor? Missão. Fala de missão, missão em todo tempo, toda hora, não tem lugar, não tem acepção de pessoas. Vamos agradecer a Deus por este momento. Você que está nos assistindo, não importa a distância, mas Deus está aí do seu lado. O Espírito Santo é o que te consola, é o que te dá força, é o que nos sustenta cada dia. Então, você que mandou essa mensagem, a nossa irmã Alessandra, que está em depressão, tenha certeza que o Senhor é aquele que te protege e te guarda. Nós vamos orar, e você pode ter a certeza e a convicção que o hoje foi difícil, mas o amanhã vai ser bem melhor para você. Oramos ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por este momento, Senhor, grandioso que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor Sérgio, Senhor, que o Senhor tem colocado, Senhor, diante de nós, Senhor, para ser um projeto, Senhor, de missões, Senhor, para esta terra. Senhor, abençoa o teu filho, dê graça, Senhor, e abençoa ele cada dia mais. Senhor, abençoa o pastor Zedequias, o pastor Paulo, o pastor Daniel, a nossa vida, meu Deus, e os nossos irmãos, Senhor, que pediram oração. Só tu conheces, Senhor, só tu sonda, Senhor, restaura, Senhor, e alimenta os teus filhos, Senhor, com desejo de fazer a obra missionária. Senhor, abençoe a cada missionário, abençoe a cada um, Senhor, diante da tua presença. Dá uma semana abençoada para os teus filhos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa o Vinícius também, Senhor, do som, que se disponibilizou para estar aqui conosco. Só tu, Senhor, possa abençoar o teu filho. Abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ministrar a bênção apostólica, né? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que participaram dessa live. Nós dizemos amém. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Sérgio. Forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Gabriela, Perú. Lo que OGC está haciendo en mi vida es que el llamado misionero que Dios me ha dado sea cuidado e instruido a través de personas capacitadas para mi formación como médico misionero. Así que si tú tienes ese llamado, aprovéchalo, no lo desaproveches, esa es tu gran oportunidad. Ven para OGC. Muitos médicos fazendo missão.
Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Oh, Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfar, rever meu pai, meu avô, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Foi morto sim naquela cruz, mas ele voltará, ele voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, 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 o autor da minha. Glória ao Senhor, 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 o autor.